como levantar um pouquinho mais o som, Renata? Eu não estou escutando. Gratidão. Então, como o Renato colocou, né, é uma breve meditação. Então, vamos concentrar na nossa respiração. Eu gosto bastante de focar entre as sobrancelhas, mas cada um pode focar no centro energético que está acostumado e ficar atento à nossa respiração. Sente-se bem confortável, respire, inspirando, segura e solta lentamente. Outra vez, inspirando, segura e solta. Expande todo e qualquer pensamento que neste momento nós queremos aproveitar o aqui e agora, deixando todas as nossas preocupações de lado e focar neste momento que é o nosso. Esquece tudo que aconteceu durante o dia e agora olhe-se para dentro. Inspira, segura e expira lentamente. Mais uma vez. Segura e expira. Como é bom ouvir aquilo que está dentro do nosso eu. Esse silêncio que nos faz comunicar com o eu divino, tirando toda a balbúrdia, tirando tudo que é exterior e sentindo o nosso coração pulsar. Eu vou fazer agora afirmações que vão nos ajudar mais a relaxar. Diariamente, eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz. Respira mais profundo. No reino dos céus, apenas o amor divino. Respira novamente. Calma. Bem suave. Solta o consciência divina. Segura. A alegria
o humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada ponto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo será libertada. Respira. Todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Respira. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte divina por este mesmo momento está começando a tomar forma no invisível. Respira. Obrigado, Pai. Gratidão. Respirando e retornando tranquilamente, serenamente. Respira. Voltando. Assim seja. Gratidão. Gratidão, Elisa. Eu quem agradeço. Baruch Hashem pela oportunidade. Acabou de trazer bons fluidos para a nossa noite de leitura. Amém. Soninha, é contigo. Ok. Boa noite a todos. Gratidão, Elisa. Foi uma delícia meditar com vocês. Gratidão minha a Agora, todos. iniciando a leitura, no agora mais longo. Após um frenesi de arrumação de mala e uma corrida louca pela autoestrada, cheguei ao aeroporto com tempo apenas suficiente para pegar minha passagem e embarcar no avião para o Peru. Quando entrei no corredor do avião e me sentei numa poltrona à janela, a fadiga tomou conta de mim. Pensei em tirar um cochilo, mas quando me espichei e fechei os olhos, descobri que não conseguia relaxar. De repente, me sentia nervoso e ambivalente em relação à viagem. Não era loucura partir sem nenhuma preparação? Para onde eu iria no Peru? Com quem ia falar? A confiança que sentira no lago desvanecia-se rapidamente de volta ao ceticismo. A primeira visão e a ideia de uma transformação cultural voltavam a aparecer, ambas fantasiosas e realistas. E quando pensava a respeito, o conceito de uma segunda visão parecia igualmente inverossímil. Como poderia uma nova perspectiva histórica instituir nossa percepção dessas coincidências e mantê-las conscientes na mente do público? Espichei-me mais e inspirei fundo. Talvez fosse uma viagem inútil. Concluí apenas uma rápida ida e volta ao Peru.
Um desperdício de dinheiro, talvez, mas sem prejuízo de fato para ninguém. O avião arrancou e manobrou, saindo para a pista. Fechei os olhos e senti uma leve tontura quando o grande jato atingiu a velocidade crítica e se elevou para dentro de uma densa camada de nuvens. Quando, por fim, alcançamos a altitude de cruzeiro, relaxei afinal e caí no sono. 30 ou 40 minutos depois, um trecho de turbulência me despertou e decidi ir ao banheiro. Quando atravessava a sala de lazer, notei um homem alto, de óculos redondos, de pé junto à janela, conversando com o comissário. Tinha cabelos castanhos escuros e aparentava uns 45 anos. Por um instante, julguei tê-lo reconhecido, mas depois de ver de perto suas feições, concluí que não era ninguém conhecido. Quando passei, pude ouvir apenas parte da conversa. Obrigado mesmo assim, disse o homem. Só achei que, como o senhor vai ao Peru com tanta frequência, podia ter ouvido falar alguma coisa sobre o manuscrito. Deu as costas e foi para a parte da frente do avião. Eu estava perplexo. Estaria falando do mesmo manuscrito? Entrei no banheiro e tentei decidir o que fazer. Parte de mim queria esquecer aquilo tudo. É provável que o homem estivesse falando de outra coisa, de um outro livro. Voltei para minha poltrona e fechei os olhos mais uma vez, satisfeito por apagar o incidente, feliz por não ter perguntado ao homem a que se referia. Mas, ali sentado, lembrei-me da excitação que sentira no lago. E se aquele homem, na verdade, tivesse alguma informação sobre o manuscrito? Quem poderia conhecer então? Se eu não perguntasse, jamais iria saber. Hesitei várias vezes em minha ideia e acabei por me levantar e ir para a frente do avião, encontrando-o mais ou menos no meio do corredor. Logo atrás dele havia uma poltrona vazia. Voltei e disse ao comissário que queria trocar de lugar. Depois juntei minhas coisas e peguei a poltrona. Alguns minutos depois, toquei-lhe o ombro. Me desculpe, eu disse. Ouvi você falar de um manuscrito. Estava se referindo a um que foi descoberto no Peru? Ele me olhou surpreso, depois cauteloso. Sim, estava, disse meio hesitante. Eu me apresentei e expliquei que uma amiga estivera no Peru há pouco e me informara da existência do manuscrito. Ele relaxou visivelmente e se apresentou como Wayne Dobson, professor assistente de História da Universidade de Nova York. Enquanto conversávamos, notei um ar de irritação no senhor sentado a meu lado. Ele se recostara em sua poltrona e tentava dormir. Você viu o manuscrito? Perguntei ao professor. Trechos dele, respondeu. E você? Não, minha amiga me falou da primeira visão. O homem junto de mim mudou de posição. Dobson olhou para ele. Desculpe-me, senhor. Sei que o estamos perturbando. Seria muito incômodo para o senhor trocar de lugar comigo? Não, respondeu o homem. Seria melhor. Saímos todos para o corredor. Depois, eu deslizei de volta para o assento da janela. E Dobson se sentou ao meu lado. Me diga o que soube a respeito da primeira visão, ele pediu. Fiz uma pausa por um instante, tentando me lembrar do que compreendera. Acho que a primeira visão é uma consciência das misteriosas ocorrências que mudam a vida da gente. A sensação de que há outro processo atuando. Sentia-me absurdo dizendo isso. Dobson percebeu meu mal-estar. Que acha dessa visão? Perguntou. Não sei, respondi. Não se encaixa muito em nosso senso prático moderno, não é? Não se sentiria melhor abandonando a ideia toda e voltando a pensar em problemas práticos? Ri e balancei a cabeça afirmativamente. Bem, essa é a tendência de todo mundo. Mesmo que às vezes tenhamos a nítida visão de que há mais alguma coisa correndo na vida,
Nosso modo habitual de pensar é considerar essas ideias incognoscíveis e dar de ombros a toda a consciência. É por isso que a segunda visão é necessária. Assim que vemos a origem histórica de nossa consciência, ela parece mais válida. Fiz que sim com a cabeça. Então, como historiador, você acha que a previsão do manuscrito tem uma transformação global? É exata? Acho, como historiador, sim, mas você tem de olhar a história da maneira correta. Ele respirou fundo. Acredite-me, eu digo isso como uma pessoa que passou muitos anos estudando e ensinando histórias do modo errado. Eu me concentrava apenas nas conquistas tecnológicas da civilização e nos grandes homens que proporcionaram esse progresso. O que há de errado nessa visão? Nada no que se refere a ela. Mas o que importa, na verdade, é a visão do mundo de cada época histórica. O que as pessoas sentiam e pensavam. Levei muito tempo para compreender isso. Supõe-se que a história oferece um conhecimento do contexto mais amplo no qual transcorrem nossas vidas. História não é só a evolução tecnológica, é a evolução do pensamento. Compreendendo a realidade das pessoas que nos precederam, podemos ver por que vemos o mundo como vemos e qual é nossa contribuição para que ele continue. Podemos precisar onde entramos, podemos precisar onde entramos nós, por assim dizer, no desenvolvimento mais amplo da civilização. E isso nos dá um senso de onde estamos indo. Ele fez uma pausa e continuou. O efeito da segunda visão é dar exatamente esse tipo de perspectiva histórica, pelo menos do ponto de vista do pensamento ocidental. Ela põe as previsões do manuscrito num contexto mais amplo que as faz parecer não apenas plausíveis, mas inevitáveis. Perguntei a Dobson a quantas visões ele tivera acesso, e ele me disse que apenas as duas primeiras. Contou que as descobrira depois que um boato sobre o manuscrito motivara uma curta viagem ao Peru 3 meses antes. Assim que cheguei ao Peru, continuou, conheci um casal que confirmou a existência do manuscrito, mas pareciam mortos de medo só de falar dele. Disseram que o governo tinha ficado meio louco e fazia ameaças físicas a qualquer um que tivesse cópias ou espalhasse informações. Assumiu uma expressão séria. Isso me deixou nervoso, mas depois um garçom em meu hotel me falou de um padre que ele conhecia e que vivia falando do manuscrito. O garçom disse que o padre estava tentando se opor à tentativa do governo de suprimir o artefato. Não pude resistir a ir a uma casa particular onde esse padre supostamente passava a maior parte do tempo. Devo ter parecido surpreso, pois Dobson perguntou: "Que foi?" Minha amiga respondi. Minha amiga respondi. A que me falou sobre o manuscrito ficou sabendo o que sabia por um padre. Ele não me disse seu nome, mas ela conversou com ele uma vez sobre a primeira visão. Combinou de encontrá-lo outra vez, mas ele não apareceu. Talvez seja o mesmo homem, disse Dobson, porque eu também não consegui encontrá-lo. A casa estava trancada e parecia deserta. Nunca o viu? Não, mas decidi procurar por lá. Um velho depósito nos fundos estava aberto e, por algum motivo, decidi examiná-lo por dentro. Atrás de um pouco de lixo sobre um quadro negro, solto, encostado na parede, encontrei traduções da primeira e segunda visões. Ele me olhou com ar experiente. Deu com elas por acaso? Perguntei. É, trouxe as visões nessa viagem? Ele balançou a cabeça. Não, decidi estudá-las minuciosamente e depois deixá-las com alguns dos meus colegas. Pode me dar um resumo da segunda visão?
Fez uma longa pausa e depois Dobson sorriu, assentindo. Imagino que é por isso que estamos aqui. A segunda visão, disse, põe a consciência atual numa perspectiva histórica mais ampla. Afinal, quando a década de 90 terminar, estaremos chegando ao fim não apenas do século XX, mas também de um período de 1000 anos de história. Estaremos completando todo o segundo milênio. Antes que nós, do Ocidente, possamos entender onde estamos e o que vai ocorrer em seguida, temos de compreender o que andou de fato acontecendo durante esse período de 1000 anos. Que diz o manuscrito exatamente? Perguntei. Diz que no fim do segundo milênio, ou seja, agora, seremos capazes de ver todo esse período histórico como um todo e identificaremos uma determinada preocupação que surgiu durante a última metade desse milênio, no que foi chamado de Idade Moderna. Nossa consciência das coincidências hoje representa uma espécie de despertar dessa preocupação. Que preocupação? Perguntei. Ele me lançou um sorriso meio maroto. Está disposto a tornar a viver o milênio? Lógico, me conte. Não basta que eu lhe conte. Lembre-se do que eu disse antes. Para compreender a história, temos de compreender como se desenvolveu nossa própria visão cotidiana do mundo, como foi criada pela realidade das pessoas que nos precederam. Foram necessários 1000 anos para a evolução do modo moderno de ver as coisas. E para você entender realmente onde está hoje, é preciso remontar ao ano 1000 e daí avançar por todo o milênio experimentando, como se você próprio tivesse de fato vivido todo o período numa única vida. Como faço isso? Eu oriento. Hesitei um momento, olhando pela janela as formações de terra muito abaixo. O tempo já parecia diferente. Vou tentar, disse por fim. Tudo bem, ele respondeu. Se imagine vivendo no ano 1000, no que chamamos de Idade Média. A primeira coisa que tem de entender é que a realidade dessa época está sendo definida pelos poderosos eclesiásticos da Igreja Cristã. Devido à sua posição, esses homens exercem grande influência sobre a mente da população. E o mundo que esses eclesiásticos descrevem como real é, acima de tudo, espiritual. Estão criando uma realidade que põe a ideia que eles fazem do plano de Deus para a humanidade no centro mesmo da vida. Visualize isso, ele prosseguiu. Você se descobre na classe de seu pai, essencialmente camponês ou aristocrata, e sabe que vai ficar sempre confinado nessa classe. Mas, independentemente da classe a que pertença ou do trabalho determinado que faça, logo compreende que a posição social é secundária em relação à realidade espiritual da vida como definida pelos clérigos. Descobre que a vida é passar numa prova espiritual. Os eclesiásticos explicam que Deus pôs a humanidade no centro de seu universo, cercado por todo o cosmos, para uma finalidade solidária, conquistar ou perder a salvação. E nesse julgamento você tem de escolher corretamente entre duas forças opostas, a força de Deus e as tentações ocultas do diabo. Mas entenda que você não enfrenta essa disputa sozinho, ele continuou. Na verdade, como um simples indivíduo, não está qualificado para determinar seu status e a esse respeito. Esse é o domínio dos eclesiásticos. Eles estão lá para interpretar as escrituras sagradas e revelar a você, a cada passo, se você está em harmonia com Deus ou ludibriado por Satanás. Se você seguir as instruções deles, terá assegurada uma vida após a morte, recompensadora.
Mas se não seguir o curso que eles prescrevem, aí, bem, a excomunhão e a certeza da condenação. Dobson me olhou intensamente. O manuscrito diz que o importante a compreender aqui é que todo aspecto do mundo medieval é definido em termos de um outro mundo. Todos os fenômenos da vida, desde o risco de um temporal ou terremoto, até o sucesso da colheita ou a morte de um ser amado, são definidos como vontade de Deus ou malícia do diabo. Não há nenhuma ideia de clima, nem forças geológicas, nem horticulturas ou doença. Tudo isso é secundário. Por ora, você crê inteiramente nos homens da igreja. O mundo que tem como certo funciona apenas por meios espirituais. Ele parou de falar e me olhou. Ainda está interessado? Sim, posso ver essa realidade. Bem, imagine essa realidade agora começando a desmoronar. O que quer dizer? A vida medieval do mundo, a visão do mundo, começa a ruir no século XIV e XV. A princípio, você nota algumas impropriedades dos próprios eclesiásticos, violando em segredo os votos de castidade, por exemplo, ou aceitando epístolas para ignorar quando as autoridades governamentais violam as leis das Escrituras. Essas impropriedades o perturbam, pois esses clérigos afirmam que são a única ligação entre você e Deus. Lembre-se de que eles são os únicos intérpretes da Escritura, os únicos árbitros de sua salvação. De repente, você está no meio de uma franca revolta. Um grupo liderado por Martinho Lutero convoca a um completo rompimento com o cristianismo papal. Dizem que os eclesiásticos são corruptos e exigem o fim do reinado deles sobre a mente do povo. Formam-se novas igrejas com base na ideia de que cada pessoa deve poder ter acesso individual às escrituras e interpretá-las como quiser, sem intermediários. Sob seus olhos incrédulos, a revolta triunfa. Os padres começam a perder. Durante séculos, esses homens definiram a realidade e agora, diante de você, perdem a credibilidade. Portanto, todo mundo é posto em questão. O nítido do consenso sobre a natureza do universo e o propósito da humanidade aqui, baseada como era na descrição dos eclesiásticos, entra em colapso, deixando você e todos os outros seres humanos na cultura ocidental numa situação bastante precária. Afinal, você se acostumou a ter uma autoridade em sua vida para definir a realidade, e sem essa orientação externa, se sente confuso e perdido. Se a descrição da realidade e da razão da existência humana pelos eclesiásticos está errada, você se pergunta: então, qual é a certa? Ele parou um instante. Percebe o impacto desse colapso sobre as pessoas da época? Acho que deve ter sido meio perturbador, eu disse. Para dizer o mínimo, ele respondeu, foi um abalo terrível. A visão do mundo antigo era contestada em toda parte. Na verdade, no ano 1600, os astrônomos já haviam provado, além de qualquer dúvida, que o Sol e as estrelas não giravam em torno da Terra, como defendia a Igreja. Claramente, a Terra era apenas um pequeno planeta em órbita de um Sol menor, numa galáxia que continha bilhões desses astros. Ele se curvou para mim. Isso é importante. A humanidade perdeu seu lugar no centro do universo de Deus. Percebe o efeito disso? Hoje, quando você observa o clima, ou plantas crescendo, ou alguém morrendo de repente,
O que sente é uma ansiosa perplexidade. Antes podia dizer que o responsável era Deus ou o diabo, mas quando a visão do mundo antigo desmorona, leva consigo essa certeza. Tudo o que você tinha como certo agora precisa de uma nova definição, sobretudo a natureza de Deus e sua relação com ele. Com essa consciência, ele prosseguiu. Começa a Idade Moderna. Há um espírito democrático cada vez maior e uma descrença geral na autoridade papal e monárquica. As definições do universo baseadas na especulação ou na fé nas escrituras não são mais aceitas automaticamente. Apesar da perda de certeza, não queríamos correr o risco de algum novo grupo controlar nossa realidade, como os eclesiásticos. Se você estivesse lá, teria participado da criação de um novo mandato para a ciência. O quê? Ele riu. Você teria olhado esse vasto e indefinido universo exterior e pensado, como fizeram os filósofos de então, que precisávamos de um método formador de consenso, uma maneira de explorar sistematicamente aquele nosso novo mundo, e teria chamado essa nova forma de descobrir a realidade de método científico, que não é mais do que testar uma ideia de como funciona o universo, chegando depois a uma conclusão e apresentando essa conclusão a outros para ver se concordam. Aí, continuou, você teria preparado exploradores para sair por esse novo universo, cada um armado do método científico, e teria dado a ele sua missão histórica, explorar esse espaço e descobrir como ele funciona e o que significa estarmos nós próprios vivos aqui. Você sabia que tinha perdido sua certeza sobre o universo governado por Deus e, portanto, sobre a natureza do próprio Deus. Mas sentira que tinha um método, um processo formador de consenso, através do qual podia descobrir a natureza de tudo em volta, inclusive Deus e o sentido da existência da humanidade no planeta. Assim, mandou os exploradores saírem para descobrir a verdadeira natureza da sua situação e comunicá-la na volta. Ele parou e me olhou. O manuscrito, explicou, diz que nesse ponto começa a preocupação da qual estamos despertando hoje. Mandamos esses exploradores saírem em busca de uma explicação completa de nossa existência, mas devido à complexidade do universo, eles não conseguiram voltar logo. Qual era a preocupação? Se ponha mais uma vez naquela época. Ele me disse, quando o método científico não conseguiu trazer de volta um novo quadro de Deus e do sentido da humanidade no planeta, a falta de certeza e explicação atingiu profundamente a cultura ocidental. Precisávamos de alguma coisa para fazer até que nossas perguntas fossem respondidas. Acabamos chegando ao que parecia ser uma solução bastante lógica. Nós olhamos uns aos outros e dissemos: bem, como os exploradores ainda não voltaram com nossa verdadeira situação espiritual, por que não nos instalamos nesse nosso novo mundo enquanto esperamos? Certamente estamos aprendendo o suficiente para manipular esse novo mundo em nosso benefício. Logo, por que não trabalharmos nesse meio tempo para levar nosso padrão de vida, nosso senso de segurança no mundo? Ele me olhou e deu um sorriso. E foi o que fizemos, há 4 séculos. Nós livramos da sensação de estar perdidos tomando a coisa em nossas mãos, nos concentrando na conquista da terra e usando os recursos dela para melhorar nossa situação. E só agora,
Quando nos aproximamos do fim do milênio, podemos ver o que aconteceu. Nossa concentração foi aos poucos se tornando uma preocupação. Nos perdemos totalmente ao criar uma segurança secular, econômica, em substituição à espiritual que havíamos perdido. A questão do motivo de estarmos vivos, do que na verdade estava acontecendo aqui espiritualmente, foi aos poucos sendo posta de lado e reprimida inteiramente. Ele me olhou intensamente e disse: o trabalho para estabelecer um estilo de sobrevivência mais confortável passou a parecer completo em si e por si, como uma razão para viver, e gradual, metodicamente, esquecemos nossa pergunta original. Esquecemos que ainda não sabemos para que estamos sobrevivendo. Pela janela, vi muito abaixo uma cidade grande. A julgar por nossa rota de voo, desconfiei de que fosse Orlando, na Flórida. Fiquei impressionado com o traçado geométrico de ruas e avenidas, a configuração planejada e ordenada do que seres humanos haviam construído. Olhei para Dobson, ele tinha os olhos fechados, parecia ter adormecido. Durante 1 hora me falara mais sobre a segunda visão. Depois chegara nosso lanche, nós o comemos e eu lhe falara de Charlene e do meu motivo para ir ao Peru. Depois disso, eu queria apenas olhar as formações de nuvens lá fora e pensar no que ele havia dito. Então, em que está pensando? Ele perguntou de repente, olhando-me com um ar estremunhado. Compreendeu a segunda visão? Não tenho certeza. Ele indicou com a cabeça os outros passageiros. Acha que tem uma perspectiva mais clara do mundo humano? Vê como todo mundo tem andado preocupado? Essa perspectiva explica muita coisa. Quantas pessoas você conhece obcecadas com trabalho ou do tipo A, ou que sofrem de males relacionados com estresse e nem conseguem diminuir a marcha? Não conseguem porque usam sua rotina para distrair-se, para restringir a vida apenas às suas considerações práticas, e fazem isso para evitar a lembrança de como se sentem inseguras em relação ao motivo de estarem vivas. Ai, Você gostaria de falar da tua percepção desse início de capítulo? é aquele negócio, né, que a gente é criada de uma forma, a gente vem seguindo certas tradições, certos ensinamentos dos nossos antepassados, e a nossa mente não fica aberta para outras visões, para coisas mais amplas. Então, tudo isso eu entendo que é isso, que realmente a gente, aqui eles falam, no manuscrito, ele diz para a gente ampliar nossa visão para enxergar de uma forma mais espiritual, né? E não esquecer um pouco do que nós aprendemos, do que nós vivemos, né? Para que podemos mudar a nossa forma de pensar. É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Tentando não, né? Conseguindo, um pouquinho. E é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Inês está levantando a mão? Pode falar, Inês. Tem que abrir teu microfone. Inês, teu microfone está fechado. Por isso não está me escutando. Agora lá, todo mundo abriu um sorriso, consegui já. Não, é que o homem, ele busca muito aprovação, né? E ele acaba muitas vezes esquecendo de olhar para si mesmo, quem ele é, como que ele vê o mundo, como que ele percebe o mundo, e ele vai agindo
como aquele, né, como uma pessoa do lado, né, ou que nem numa igreja, então todo mundo meio vai igual, dentro da família, dentro de amigos, né? Então é difícil você parar um pouco e sentir, né, quem você é, a sua individualidade, a percepção sua do mundo, sua das pessoas. Então, essa introspecção que o livro vai nos levar, né? Que é isso, aí você acaba dando poder, né, para quem manipula, ao invés de dar o poder para quem liberta. Porque eu acho que é uma característica do homem aguardar a aprovação, esperar a aprovação. Então, a gente não trabalha muito a individualidade, sim, que todos pensem igual, façam igual, que isso é o certo, que assim tem que ser. Então, acho que essa primeira aqui vai mostrar um pouco isso, se a gente não parar e olhar para a gente mesmo e ver como que a gente sente o mundo, fica fácil de nos manipular. Mesmo porque eu acho que a gente fica meio travada em nós, com medo da gente expor o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Com medo de julgamento, um monte de coisa, e você acaba não dando suas ideias, e você... Eu mesma era assim, sabe? Imagina se eu estaria aqui falando e dando a minha opinião sobre alguma coisa, sabe? Pensando no julgamento das pessoas, né? Então, hoje não, hoje já está mais fácil, e o livro está levando a gente bem para esse caminho mesmo, da gente poder ver as coisas de uma maneira diferente e poder expor o que a gente sente, né? É isso. Desculpa, Davidson, te furei. Tudo bem. Pode falar disso. É, eu entendi nesse capítulo aqui que a partir do ano 1000 até 1500, os seres humanos, pela contextualização aí da humanidade, era submissa aos eclesiastas. Tinham um segmento assim meio cego com relação àquilo lá, o que era verdade e o que não era. Ou era Deus ou era o diabo. Então, ficava naquilo lá. A partir do momento que caíram os clérigos, aquela estrutura toda, a humanidade teve que se reinventar, mais ou menos. E aí começou a perceber o mundo material, que é o que ele fala aqui na parte final. Então ficou tão absorto no mundo material que esqueceu aquela parte espiritual. Ficou preso no dia a dia, cada um com suas tarefas, vindo tentando buscar as coisas simplesmente do dia a dia e acabou esquecendo o lado espiritual, que é o que a gente está tentando buscar aqui, né? Então, eu acho que os seres humanos, por enquanto, ainda estão perdidos, até esse momento aqui do capítulo. Vamos ver mais para frente, mas por enquanto eles estão presos no mundo material, no cotidiano, no dia a dia, nas suas tarefas, e acabaram esquecendo a espiritualidade. É isso que eu entendi. A gente não pode deixar de considerar que, nesse período, uma grande parcela da humanidade, talvez uma grande maioria, era analfabeta, né? Sim, Então, quando a gente começa a procurar entender um pouco a formação da sociedade, né, a gente precisa lembrar que o Homo sapiens, né, o Homo erectus, enfim, todo esse processo evolutivo do homem, ele levou muitas vezes milhares de anos para conseguir formar algumas frases que fizessem sentido uma com a outra, né? E aí, os homens descobriram que o maior medo da humanidade é o medo, né? E que para você dominar aquele grupo, então você utiliza o medo para poder dominá-los.
Os religiosos, de modo geral, tinham um pouco mais de conhecimento e usavam a palavra para poder manipular. Outros que não tinham o dom da palavra perceberam que o homem precisava de conquistar algum tipo de poder e aí começaram a incentivar o acúmulo de bens materiais, né? Então, a sociedade passou ali numa época onde os poderosos eram as igrejas, não quero rotular se é católico ou não, os religiosos de modo geral, né? E os poderosos fisicamente, né? Que conseguiram o maior número de terras, que conseguiram mais barras de ouro, enfim. E esse é a base da nossa sociedade, né? Então, pergaminhos como esse, todo esse trato que o autor está procurando dar no início do livro, mostrando para nós quantos milhares de anos nós não ficamos reféns e não sabíamos nem para onde correr. Hoje, nós temos uma infinidade de informações, né? Nós temos mais religiões, nós temos mais dinheiro circulando, né? E ao invés de nós concluirmos, então, o caminho a seguir, nós nos tornamos uma sociedade que, na verdade, não sabe qual caminho tomar, porque são tantos, né? Então, é muito gostoso quando a gente ouve, né, qualquer um que esteja lendo dizer, né, que agora nós estamos aqui nesse grupo em busca desse entendimento, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a palavra e o poder financeiro é que nos manipula, né? Então, a gente precisa, eu acho que nós falamos isso da última vez, né? Tomar muito cuidado em estar discutindo esse conhecimento e ser esse conhecimento na prática, né? E são milhares de anos, sabe? Às vezes a gente tem a esperança, né, de resolver determinadas questões nossas num curso, na leitura de um livro ou qualquer coisa assim, mas esse é um processo de gerações, de gerações, né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né, ir ampliando um pouco mais e perdendo um pouco do medo, né, de Eu enfrentar. não sei se essa frase, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, Grande. né? Então, a gente tem que dar o exemplo, né? Não é só palavras que fogem ao vento, mas na hora que você demonstra e faz e age daquela forma, você transforma, né, o mundo, né? E como é difícil, né, Sandra, isso? E como é... Extrema, extremamente, porque eu vejo que o ter hoje em dia é mais importante do que o ser. O cultivo da a sua o alimento necessário, todo mundo está buscando para comer na hora do almoço, no jantar, e o alimento do espírito. E Uhum. muita gente não dá, né? E isso é importante, porque é o momento onde você se centra e você começa a ver o mundo e as pessoas de uma forma diferente, irmanamente, fraternalmente. A empatia surge, né? Eu acho que está faltando um pouco disso, se bem que na pandemia nós vimos isso acontecer, né? Muita gente... Eu vi um mundo diferente na pandemia, né? As pessoas, né, diferentes. Aqui no meu prédio, sabiam que havia idosos, uma pessoa ia até o supermercado, perguntava se precisava que comprasse alguma coisa. Eu vi uma diferença. Mas depois da pandemia, parece que tudo voltou ao normal
né? As pessoas esqueceram daquela horror que passamos, né? Sei lá, uma forma de ver diferente. Não, eu concordo com você. É muito difícil a gente olhar por esse lado, mas, na verdade, se a pandemia veio e transformou talvez 1 ou 2% da humanidade, ela já cumpriu um papel. A gente tem a esperança, né, que mudasse 30, 40% da humanidade, mas isso é milhares de anos, né? Eu acho que a pandemia cumpriu, nesse aspecto, ela cumpriu o papel. Houveram poucos, mas houveram pessoas que passaram a olhar para a humanidade com um pouco mais de fraternidade, com um pouco mais de amor, né? E a gente não pode não, né? Não devemos perder essa esperança, né? Não, Esse- eu não perco a esperança. é isso. Eu gosto sempre de lembrar uma passagem, não sei se é mito, se é verdade, mas dizem que Alexandre o Grande havia pedido que quando ele morresse, que ele fosse no caixão com as mãos para o lado de fora do caixão. E aí questionaram ele, né? Mas que pedido mais estranho, por que você quer suas mãos do lado de fora do caixão, né? E ele dizia que é porque ele queria que todos vissem que nem ele, que era o maior, né, da época, levava alguma coisa junto depois que morresse, né? Então, estava de mãos vazias ali, né? Isso, da mesma forma como você começou com a frase do Gandhi, que também é É gigante, grande, isso, né? foi grande, né? Foi Gandhi. É. Só que grandes homens assim, né, é um a cada 100, 200 anos, né, enfim. Mas é isso, vamos continuar em busca. Eu diria que o medo, você falou o medo do medo, né? Quando você começou sua fala, Renata. Eu diria que o medo é a maior doença, né? Da nossa forma humana. E que nós temos decorrentes do medo, talvez, até pela questão do ego, uma proteção, a gente tem alguns sintomas, né? Graves, como o puro egoísmo, né? Porque a gente só vai se provar, talvez, em algumas situações muito extremas, que a gente não sabe lá na frente como a gente vai agir. E talvez aí o que venha imperar seja o egoísmo, a astúcia, né? Então a gente tem que olhar para esse lado. E tudo isso é movimentado por este medo que a gente foi, de alguma forma, é, orientado, educado, né, a sentir pela palavra que vinha dos homens, dos grandes homens da igreja, de todo esse contexto histórico aí que você colocou, e que a gente foi aceitando, mas antes disso também tem a questão da gente ter esquecido da nossa essência divina, né? Que aí a gente não precisa de todos esses sintomas, não é? A gente não precisa disso. É fácil? Não, não é fácil. O apego, né? A relação material, como você mesmo falou, está presente no nosso dia a dia. Aí você, né? Ir além disso é muito difícil no nosso exercício. Mas quando Alexandre colocou as mãos para fora para dizer que não se leva a nada dessa vida, como dizem, né? A gente não deve acumular tesouros na terra que a gente não vai poder levar. A gente só deve acumular tesouros que a gente vai poder levar com a gente. E tudo isso está na nossa essência, né? Está na nossa essência. Mas vamos lá aos exercícios, né? Diários. É engraçado essa parte do livro, porque ele já coloca,
dentro da fala aqui, do decorrer da história, como a vida leva a gente para momentos e às vezes a gente não percebe, né? Por que que ele de repente cismou que ia comprar uma passagem, ia para o Peru para ver uma coisa que ele nem sabia o que que era? Por que que de repente a gente se coloca em alguns movimentos, só que a gente não percebe e a gente não percebe como a gente está sendo conduzido para algo que a gente precisa descobrir ou que a gente precisa conhecer. E aí é assim que a coisa acontece, que aqui fala, né, no início das coincidências que não existem, né? A vida, se a gente começar a perceber mais, e o nosso livro anterior falava disso, se a gente começar a ter mais percepção do que está acontecendo no nosso agora, no nosso tempo, talvez a gente vá aos poucos se desvencilhando desses medos, desse egoísmo, das astúcias, da forma da gente enganar a gente mesmo, de um monte de coisa. Você me fez lembrar uma passagem do Mágico de Oz, quando a menina pergunta para o gato que caminho ela devia tomar, e o gato perguntava para ela, para onde você quer ir? Né? Ela falou, não sei. Exato. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer Exato. caminho serve. Exatamente. Exato. Olha, sua parte acabou, né? Agora é o Davidson. Davidson, Ele você que lê. não é? A Márcia está levantando a mão. Márcia? Pode falar, Márcia. É só rapidinho, só para eu complementar aqui o meu pensamento. Na verdade, assim, eu acho que eu resumiria tudo isso que a gente está falando na ampliação da nossa consciência, porque é isso que faz a gente mover, porque é como o Renato acabou de falar, isso, todos esses movimentos e todas essas percepções, o nosso estudo, enfim, é, tudo isso ele vai conduzir para essa ampliação mesmo, porque isso vai levar milhares de anos, a gente não sabe quanto tempo. Qualquer mudança de movimento de uma humanidade, a humanidade em movimento. Então, quando existem grupos como nós, é isso que eu acredito, né, muito, começa de cada um estar disposto a ampliar esse conhecimento, a nossa consciência. Então, o movimento da nossa sementinha, que somos nós, entra numa frequência vibracional de outras pessoas que também têm essa vontade, esse desejo de ampliar, e isso vai gerando um aumento nessa. A gente é um pequeno percentual, né, na humanidade, mas eu acredito que esses movimentos é que vão levar à mudança. E aí é partindo, logicamente, do nosso interior. Eu acho que é cada um fazendo o teu papel. Ontem eu estava conversando com a Dilce, conversando exatamente sobre isso. Não importa o caminho que você siga, alguns seguem uma religião, a outra, um conhecimento entre grupos, formando egrégoras, outras, mas o que cada um sente, né, melhor na condução é porque ele está o quê? Abrindo, porque nós abrimos a mente, expandimos, então, portanto, a nossa consciência para esse entendimento. É esse o meu ponto de vista. Bom, só para complementar aí o que vocês estão falando. Perfeito. Legal. Mais alguém ou o Davidson pode seguir a leitura? Então, é com você, Davidson. Bom, continuando. E agradecendo pela vibração da Elisa, em primeiro lugar. Agora, continuando a leitura. A segunda visão amplia nossa consciência do tempo histórico, acrescentou. Nos mostra como observar a cultura não apenas da perspectiva de nosso tempo de vida, mas de todo um milênio. Revela-nos nossa preocupação e assim nos eleva acima dela. Você acabou de viver essa história mais longa. Agora vive num agora mais longo.
Quando olha o mundo hoje, deve poder ver com clareza essa obsessividade, a intensa preocupação com o progresso econômico. Mas o que há de errado nisso? Protestei. Foi o que tornou grande a civilização ocidental. Ele riu alto. Claro, tem razão. Ninguém está dizendo que foi errado. Na verdade, o manuscrito diz que a preocupação era um fato necessário, um estágio na evolução humana. Agora, porém, já gastamos bastante tempo nos instalando no mundo. Chegou a hora de despertar da preocupação e reconsiderar nossa pergunta original. Que está por trás da vida nesse planeta? Por que estamos aqui, na verdade? Olhei durante um longo tempo e depois perguntei: Você acredita que outras visões explicam a finalidade? Dobson inclinou a cabeça. Acho que vale uma olhada. Só espero que ninguém destrua o resto do manuscrito antes que tenhamos uma oportunidade de descobrir. Como poderia o governo peruano pensar que pode destruir um artefato importante e ficar por isso mesmo? Perguntei. Eles fariam isso às ocultas, ele respondeu. A versão oficial é de que o manuscrito não existe absolutamente. Eu diria que a comunidade científica estaria em pé de guerra. Eu diria que a comunidade científica estaria em pé de guerra. Ele me olhou com uma expressão decidida. E estamos. É por isso que eu estou voltando ao Peru. Represento 10 cientistas de renome, todos exigindo que o manuscrito original seja dado a público. Mandei uma carta para os chefes de departamento que atuam no governo peruano, informando-os de que estava vindo e esperava cooperação. Entendo, me pergunto, como eles vão reagir. Provavelmente negativas, mas pelo menos será um começo oficial. Ele se virou para o outro lado, absorto em pensamentos. E eu voltei a olhar para fora da janela, olhando para baixo. Ocorreu-me que o avião em que viajávamos continha, em sua tecnologia, 4 séculos de progresso. Muito havíamos compreendido sobre manipulação dos recursos que encontráramos na Terra. Quantas pessoas, pensei, quantas gerações foram necessárias para criar os produtos e a compreensão que permitiram a existência desse avião? E quantas passaram toda a sua vida concentradas num único aspecto mínimo, um pequeno passo, sem jamais erguer a cabeça daquela preocupação? De repente, naquele instante, o período histórico que eu e Dobson estivéramos discutindo pareceu integrar-se plenamente em minha consciência. Eu poderia ver o milênio claramente, como se fosse parte da história da minha própria vida. Há 1000 anos vivíamos num mundo em que Deus e a espiritualidade humana eram claramente definidos. E depois o perdêramos, ou melhor, decidíramos que havia outra coisa na história. Portanto, enviáramos exploradores para descobrir a verdadeira realidade e nos relatá-la na volta. E como eles tinham levado demasiado tempo, nós nos interessáramos por objetivo novo e secular, o de dominar o mundo e ficar mais à vontade. E nos instaláramos, descobríramos que podíamos fundir minérios metálicos e modelá-los em todos os tipos de engenhocas. Inventamos fontes de energia, primeiro a vapor, depois a gás, elétrica e atômica. Programamos a agricultura e a produção em massa, e agora éramos donos de imensos estoques de bens materiais e vastas redes de distribuição. Propulsionando por tudo isso estava o apelo ao progresso, o desejo do indivíduo de proporcionar-se segurança, seu próprio objetivo enquanto espera pela verdade. Decidíramos criar uma vida mais confortável e agradável para nós e nossos filhos.
E, em breves 400 anos, nossa preocupação havia criado um mundo onde todos os confortos da vida podiam agora ser produzidos. O problema era que nosso impulso concentrado, obsessivo, de conquistar a natureza e ficar mais à vontade, deixara os sistemas naturais do planeta poluídos e à beira do colapso. Não podíamos continuar nesse caminho. Dobson tinha razão. A segunda visão fazia nossa nova consciência parecer de fato inevitável. Estávamos atingindo um clímax em nosso objetivo cultural. Estávamos conseguindo o que coletivamente tínhamos decidido fazer e, enquanto isso ocorria, nossa preocupação desmoronava e despertávamos para uma outra coisa. Eu quase podia sentir o impulso da idade moderna diminuindo à medida que nos aproximávamos do final do milênio. Uma obsessão de 400 anos fora concluída. Tínhamos criado os meios de segurança material e agora parecíamos prontos, em posição, na verdade, para descobrir por que tínhamos feito isso. Nossos rostos dos, Nos rostos dos passageiros em torno, eu via sinais da preocupação, mas também julgava detectar breves vislumbres de consciência. Quantos, me perguntava, já tinham notado as coincidências? O avião embicou e iniciou a descida. Enquanto o comissário de bordo anunciava que logo estaríamos aterrissando em Lima, dei a Dobson o nome de meu hotel e perguntei a ele onde ia hospedar-se. Ele me deu o nome de seu hotel e disse que ficava a uns 3 quilômetros do meu. Quais são seus planos? Perguntei. Andei pensando nisso, ele respondeu. Imagino que a primeira coisa é visitar a embaixada americana e dizer a eles por que estou aqui, só para constar. Boa ideia. Depois vou conversar com todos os cientistas peruanos que puder. Os da Universidade de Lima já me disseram que não têm qualquer conhecimento do manuscrito, mas outros, que trabalhavam em várias ruínas, talvez estejam dispostos a falar. E quanto a você? Quais os seus? Não tenho nenhum, respondi. Se incomoda se eu colar em você? Absolutamente. Eu ia sugerir isso. Depois que o avião aterrissou, pegamos nossa bagagem e combinamos de nos encontrar mais tarde no hotel de Dobson. Eu saí e acenei para um táxi. No final do crepúsculo, o ar estava seco e o vento bastante fresco. Quando meu táxi partiu, notei que outro saiu rápido a nos seguir e depois se postou mais atrás no trânsito. Continuava conosco depois de várias curvas e pude divisar uma figura solitária no banco de trás. Uma onda de nervoso me tomou o estômago. Pedi ao motorista, que falava inglês, que não fosse direto para o hotel, mas que desse voltas por algum tempo. Disse que estava interessado em turismo. Ele concordou sem comentários. O outro táxi continuava atrás. O que seria aquilo tudo? Quando chegamos ao meu hotel, pedi ao motorista que ficasse no carro. Abri minha porta e fingi estar pagando a corrida. O táxi que nos seguia encostou no meio-fio a alguma distância, e o homem saltou e encaminhou-se devagar para a entrada do hotel. Pulei de volta dentro do veículo e fechei a porta, dizendo ao motorista que seguisse. Quando nos afastamos, o homem saiu para a rua e ficou nos olhando até desaparecermos. Eu vi o rosto do meu motorista no espelho do retrovisor. Ele me observava com atenção, a expressão tensa. Desculpe por isso, eu disse. Decidi mudar de acomodação. Esforcei-me para sorrir e dei-lhe o nome do hotel de Dobson. Embora parte de mim quisesse ir direto para o aeroporto e tomar o primeiro avião de volta para casa. Meia quadra antes do nosso destino, mandei o motorista encostar. Espere aqui, eu lhe disse. Volto já. As ruas estavam cheias de gente, a maioria peruanos, mas de vez em quando eu passava por alguns americanos e europeus.
Alguma coisa na visão de turistas me fez sentir mais seguro. Quando me achava a uns 50 metros do hotel, parei. Alguma coisa estava errada. De repente, enquanto eu olhava, soaram tiros e gritos encheram o ar. As pessoas à minha frente se jogaram no chão, abrindo a visão da calçada. Dobson corria em minha direção, os olhos alucinados em pânico. Vultos o perseguiam. Um deles disparou para o alto e ordenou-lhe que parasse. Ao se aproximar, Dobson tentou focalizar os olhos e me reconheceu. Fuja, gritou. Pelo amor de Deus, fuja. Eu me virei e entrei por um beco correndo, aterrorizado. Desculpa. À frente havia uma cerca de madeira de quase 2 metros de altura, bloqueando o caminho. Quando a alcancei, saltei o mais alto que pude, agarrei as extremidades das tábuas com as mãos e passei a perna direita por cima. Ao passar a perna esquerda e saltar para o outro lado, olhei o beco lá atrás. Dobson corria desesperadamente. Mais tiros foram disparados. Ele tropeçou e caiu. Continuei a correr às cegas, saltando por entre montes de lixo e pilhas de caixas de papelão. Por um instante, julguei ter ouvido os passos atrás de mim, mas não me atrevi a virar a cabeça. À frente, o beco dava na rua seguinte, também apinhada de gente, aparentemente não assustada. Ao entrar na rua, ousei dar uma olhada à retaguarda, o coração martelando. Não havia ninguém lá. Apressei-me a tomar a calçada à direita, tentando sumir na multidão. Por que Dobson correra? Me perguntava. Estaria morto? Espere um pouco. Alguém disse um cochicho alto por trás do meu ombro esquerdo. Eu quis correr, mas ele estendeu o braço e agarrou o meu. Por favor, espere um pouco, tornou a dizer. Eu ouvi o que aconteceu. Eu vi o que aconteceu. Estou tentando ajudá-lo. Quem é você? Perguntei tremendo. Sou Wilson James, respondeu. Explico depois. No momento, a gente tem que sair dessas ruas. Alguma coisa na voz e atitude dele me acalmaram meu pânico e decidi acompanhá-lo. Seguimos pela rua e entramos numa loja de artigos de couro. Ele fez sinal com a cabeça para um homem atrás do balcão e me levou para um bolorento quarto vazio nos fundos. Chegou à porta e puxou as cortinas. Era um homem na casa dos 70. Embora parecesse bem mais jovem, um brilho no olhar ou qualquer coisa assim. Tinha a pele morena escura e os cabelos pretos. Parecia um peruano decente, mas um inglês que falava soava quase americano. Usava uma camisa azul, vistosa e jeans. Vai ficar em segurança aqui por algum tempo, ele disse. Por que estão atrás de você? Não, respondi. Está aqui por causa do manuscrito, não é? Ele perguntou. Como sabia disso? Calculo que o sujeito com que você também estava aqui por esse motivo, não? Sim, ele chama Dobson. Como sabia que éramos dois? Eu tenho um quarto que dá para o beco. Estava na janela quando eles perseguiram vocês. Atiraram em Dobson? Perguntei apavorado com o que poderia ouvir em resposta. Não sei, respondeu o homem. Eu não saberia dizer. Mas assim que vi que você tinha escapado, desci correndo a escada para livrá-lo disso. Pensei que talvez pudesse ajudar. Por quê? Por um instante ele me olhou como se eu não soubesse como responder à minha pergunta. Depois sua expressão se transformou em simpatia. Você não vai entender isso, mas eu estava lá de pé, na janela, e me vieram lembranças de um velho amigo. Ele já morreu. Morreu porque achava que as pessoas deviam saber do manuscrito. Quando vi o que acontecia no beco, achei que devia ajudar você. Ele tinha razão. Eu não o entendi, mas tive a sensação de que estava sendo absolutamente sincero comigo. Quando eu ia fazer outra pergunta, ele falou mais uma vez. Podemos falar nisso depois?
Disse: Acho melhor nós mudarmos para um lugar mais seguro. Espere um momento, Wilson. Eu disse: Só quero encontrar um meio de voltar para os Estados Unidos. Como posso fazer isso? Me chamo de Will, ele respondeu. Acho que não deve tentar o aeroporto. Se ainda estiverem à sua procura, estarão vasculhando por lá. Tem alguns amigos que moram fora da cidade. Eles o esconderão. Há várias outras saídas do país à sua escolha. Quando estiver pronto, eles lhe mostrarão onde ir. Abriu a porta e verificou o interior da loja. Depois saiu e verificou a rua. Quando voltou, me fez sinal para acompanhá-lo. Andamos pela rua até um jipe azul que o Will apontou. Quando entramos, notei que o banco de trás estava cuidadosamente estocado de coisas de comer, tendas e sacolas, como para uma longa viagem. Rodamos em silêncio. Recostei-me no assento do carro, do carona, e tentei pensar. Tinha o estômago embrulhado de medo, nunca esperava aquilo. E se tivessem me prendido e jogado numa cela peruana, ou matado simplesmente, precisava avaliar minha situação. Estava sem roupas, mas tinha um cartão de crédito, e por algum motivo confiava em Will. Que foi que você é? Que foi que você é? Como é mesmo? Dobson? Fizeram aquelas pessoas que os perseguiam? Perguntei ao Will, de repente. Que eu saiba nada. Respondi, conheci Dobson no avião. Ele é um historiador e vinha para cá investigar oficialmente o manuscrito. Representa um grupo de outros cientistas. Will pareceu surpreso. O governo sabia da vida dele? Sim, ele tinha escrito para algumas autoridades pedindo cooperação. Não creio que tenham tentado prendê-lo e nem trazia suas cópias. Ele tem cópias do manuscrito? Só das duas primeiras visões. Eu não tinha ideia de que havia cópias nos Estados Unidos. Como ele as conseguiu? Numa viagem anterior, ele soube que um certo padre conhecia o manuscrito. Não conseguiu encontrá-lo, mas achou as cópias escondidas atrás da casa dele. Will, parece triste. José, quem? Perguntei. Era o amigo de quem lhe falei. O que foi assassinado queria a todo custo que o maior número de pessoas soubessem do manuscrito. O que houve com ele? Foi assassinado. Não sabemos por quem. O corpo foi encontrado na floresta a quilômetros da casa dele, mas tenho que acreditar que foram seus inimigos. O governo? Algumas pessoas no governo ou na igreja. Chegaria tão longe? Pode ser. A igreja está secretamente contra o manuscrito. Alguns padres compreendem o documento e o defendem em segredo, mas precisam ter muito cuidado. José falava abertamente sobre ele, a quem quisesse ouvir. Eu aconselhei durante meses, antes da sua morte, a ser mais sutil, para de parar de distribuir cópias a qualquer um que aparecesse. Ele me disse que estava fazendo o que achava que deveria ser feito. Quando o manuscrito foi descoberto? Perguntei. Foi traduzido pela primeira vez há 3 anos, mas ninguém sabe quando foi descoberto. Acreditamos que o original andou por aí durante anos, entre os índios, até ser descoberto por José. Ele sozinho conseguiu que fosse traduzido. Claro, assim que a igreja descobriu o que o manuscrito dizia, tentou suprimi-lo completamente. Agora temos apenas cópias. Achamos que eles destruíram o original. Saímos da cidade rumo ao leste e rodávamos por uma estrada estreita, de mão dupla, cortando uma região intensamente irrigada. Passávamos por várias casas de madeira e depois um pasto grande com uma certa cara. Dobson lhe falou das duas visões? Perguntou Will. Me falou da segunda. Uma amiga me explicou a primeira.
Ele tinha conversado com um padre noutra ocasião com José, acho. Você entendeu as duas visões? Acho que sim. Entende que os encontros casuais muitas vezes têm um significado mais profundo? Parece, comentei, que toda esta viagem tem sido uma coincidência atrás da outra. É o que começa a acontecer assim que a gente fica alerta e ligado na energia. Ligado? Will sorriu. O manuscrito fala de outras coisas. Eu gostaria de saber, eu disse. A gente conversa sobre isso depois, ele disse, indicando com a cabeça que estava entrando com o veículo numa estradinha de acesso de cascalho. Oi? Pode continuar. Uns 30 metros à frente, via-se uma casa modesta de madeira. Will encostou sobre uma árvore frondosa à direita da casa e parou. Meus amigos trabalharam para o dono de uma grande propriedade agrícola, que possui também a maior parte da terra nesta região, explicou, e oferece esta casa. O homem é muito poderoso e defensor secreto do manuscrito. Você estará seguro aqui. Acendeu-se uma luz na varanda e um homem embaixo e atarracado, que parecia peruano, saiu apressado, com um largo sorriso, falando entusiasticamente alguma coisa em espanhol. Quando chegou ao jipe, deu tapinha nas costas de Will, pela janela aberta, e me olhou com simpatia. Will pediu-lhe que falasse em inglês e nos apresentou. Ele precisava de uma ajudinha, disse ao homem. Quer voltar para os Estados Unidos, mas vai ter que tomar muito cuidado. Acho que vou deixá-lo com você. O homem olhava fixamente para Will. Vai sair de novo atrás da nona visão? Não vai? Perguntou. Vou, respondeu Will, saltando do jipe. Eu abri minha porta e contornei o jipe. Will e seu amigo se dirigiram para casa, conversando alguma coisa que não pude ouvir. Will voltou-se para mim. O que queria dizer ele? Perguntei. Quando ele perguntou sobre uma nova visão, sobre uma nona visão, algumas partes do manuscrito nunca foram encontradas. Havia 8 visões no texto original, mas se falava nele em mais uma, a nona. Muitas pessoas estão à procura dela. Você sabe onde está? Na verdade, não. Então, como vai encontrá-la? Will sorriu, do mesmo modo como José encontrou as 8 originais, do mesmo modo como você encontrou as 2 primeiras, e depois me encontrou. Se a gente consegue se ligar e acumular bastante energia, aí as coincidências passam a ocorrer consistentemente. Me diz como se faz isso. Pedi. Qual a visão é essa? Will olhou para mim como se avaliasse meu grau de compreensão. A maneira de se ligar não é apenas uma visão, são todas. Você lembra da segunda visão, onde ela descreve como os exploradores seriam enviados ao mundo usando um método científico para descobrir o sentido da vida humana nesse planeta? Mas eles não voltaram imediatamente. Me lembro. Bem, as visões restantes representam a volta das respostas afinal, ma- mas não vêm apenas da ciência institucional, as respostas de que falo. Vêm de muitas diferentes áreas de pesquisa. As descobertas da física, psicologia, misticismo e religião estão se juntando numa síntese baseada na percepção das coincidências. Estamos aprendendo os detalhes do que significam as coincidências, como funcionam. E, enquanto fazemos isso, construímos uma visão inteiramente nova da vida, percepção por percepção. Então, eu quero saber de cada visão. Eu disse: pode me explicar antes de partir? Eu descobri que não funciona assim. Você tem que descobrir cada uma de uma maneira diferente. Como? Simplesmente acontece. Não ia adiantar eu apenas lhe dizer.
Você poderia ter a informação de que cada uma delas, mas não elas. Tem que descobri-las no curso de sua própria vida. Nós nos olhamos em silêncio. Will sorriu. Falar com ele me fazia sentir incrivelmente vivo. Por que vai procurar a nona visão agora? Perguntei. Está na hora. Eu fui guia turístico aqui. Conheço o terreno e compreendo todas as 8 visões. Quando estava em minha janela sobre o beco, pensando em José, já tinha decidido por mais uma vez ir mais uma vez ao norte. A nona visão está lá. Eu sei. E não estou ficando mais jovem. Além disso, já me visualizei encontrando e atingindo o que ela diz. Sei que é a mais importante das visões. Põe todas as outras em perspectiva e nos dá o verdadeiro objetivo da vida. Fez uma pausa de repente. Sério. Eu teria partido meia hora antes, mas tive a sensação incômoda de que tinha esquecido alguma coisa. Interrompeu mais uma vez. Foi exatamente quando você apareceu. Ficamos olhando um longo tempo. Acha que eu devo ir com você? Perguntei. O que acha você? Não sei, respondi inseguro de mim mesmo. Sentia-me confuso. A história da minha viagem peruana piscava em minha mente. Charlene Dobson e agora Will. Eu viera para o Peru movido por uma leve curiosidade e agora me via escondido, um fugitivo involuntário que nem mesmo sabia quem eram seus perseguidores. E o mais estranho de tudo era que naquele momento, em vez de estar apavorado, em pânico total, eu me descobria em estado de excitação. Deveria devia estar convocando toda a minha inteligência e instinto para encontrar um caminho para casa. Mas o que na verdade queria fazer era partir com Will, para que sem dúvida seriam outros perigos. Enquanto avaliava minhas opções, percebi que na verdade não tinha opção alguma. A segunda visão encerrara qualquer possibilidade de voltar às minhas antigas preocupações. Se queria continuar consciente, tinha que seguir em frente. Estou planejando passar a noite, disse Will. Portanto, você, você terá até amanhã de manhã para se decidir. Já me decidi, eu disse, quero ir. Terminou aqui. Ai, desculpa pela tosse aí, estou meio gripado. Você foi pego de surpresa na leitura, mas consegue externar o que você sentiu nesse trecho? Ah, o que eu senti nesse trecho aí que nós lemos agora é que não são os fatos concretos, mas a percepção das coisas. Cada um tem uma percepção. E os detalhes, os sentimentos, a gente tem que se aprofundar nos sentimentos, naquelas percepções, aqueles mínimos detalhes que, vamos dizer, que nosso instinto, que a gente tem um instinto que deixa ele alerta e nos faz seguir em frente a alguma coisa. Então, tudo aquilo que a gente viveu, aquela coisa concreta, aquele mundo materialista, a gente tem que partir em busca do nosso instinto para aquela coisa mais espiritual. Entendeu? A gente tem que deixar aflorar aquele sentimentozinho, aquele instinto que é o que eu senti aí. Aquela percepção que ele fala da visão como um instinto interno que impulsiona a pessoa a seguir em frente, a não voltar mais àquela vida que ele tinha. Isso, basicamente. Ok. Sandra, pode falar? Eu senti que, como nós somos feitos de energia, né, essa energia se cola naquele, como se fosse um imã. Quantas vezes a gente está em busca de alguma coisa e você está pensando naquilo e vem alguém e te fala sobre aquilo, né? Eu acho que
aquela energia de vontade, de querer, de fazer algo que te atrai aquela pessoa que vai te dar a informação, né? Foi isso que eu senti, e eu acredito nisso, porque isso acontece muito comigo, né? Quando eu quero algo, eu não preciso procurar, vem para mim, entendeu? Eu acho interessante isso. E eu chamo isso de energia. É como se fosse um imã, cola, entendeu? Eu almejo tanto que ela chega. E também, lógico que não é só isso, né? Tem aquele lá de cima que dá o empurrãozinho para que isso aconteça. Eu creio nele. Sim, eu acredito que não há coincidências, né? Não, tudo está ligado, já tem, e as coisas se atraem. Isso, Como você falou, lá de cima colabora para isso. com certeza. Mais alguém quer comentar algo? Não? Muito bom. A leitura rendeu, foi bom o trecho. Acho que, como foi dito no decorrer da noite, né, nós precisamos colocar em prática, né, tudo isso que temos ouvido. Eu acho que esse rapaz que no início do livro acabou indo para o Peru muito mais por uma curiosidade, né, ele se permitiu entrar num fluxo e esse fluxo agora ele já não domina mais, vai levar ele aonde ele precisa ir. É como alguém aqui falou, né? É o movimento. Ele fez o primeiro movimento e tudo começa a acontecer. As pessoas falam, eu queria mudar de vida. Tá, qual foi o movimento que você fez? A primeira coisa para que isso aconteça? Que cair do céu não cai. Nada cai do céu, né? Eu acho que você tem que fazer esse movimento. O movimento é que faz essa transcendência, né? Esse fluxo de coisas que permite, né? Bacana. Então, já passamos aí 15 minutos do nosso horário. Eu vou finalizar a gravação, tá? Para que a gente possa combinar da próxima leitura, tá? Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite e até a próxima segunda-feira.